A graça e a paz de Jesus possam inundar seu coração. Quero dividir com você um esboço que eu fiz hoje para uso pessoal, estudo aqui particular da Palavra de Deus. Eu quero dividir com você. O texto é João capítulo 7, versículo 1, que está escrito assim: E depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Já existia aqui um histórico de incredulidade dos discípulos de Jesus no capítulo 6 de João, a partir do versículo 60 até o 66. Jesus estava andando pela Galiléia e nessa época aqui desse texto, a Galiléia ela era sob jurisdição de Herodes Antipas. A Galiléia ela era mais segura porque era um grande território de cultura helenista. Então, era um lugar mais seguro para Jesus. Porque ir à Judéia, ir para Jerusalém, significava ele se expor às hostilidades dos religiosos que procuravam matar a Jesus. Eles viam Jesus como uma ameaça às suas pretensões, uma ameaça ao seu status, tanto político em relação a Roma, quanto em relação ao povo. Jesus já era muito quisto pelo povo, o capítulo 7, inclusive, apresenta isso melhor para a gente. O povo já estava dizendo que Jesus era o Cristo, inclusive. Eles procuraram matar Jesus. O texto diz claramente que Jesus andava pela Galiléia e não ia para a Judéia, para a região deles, porque a intenção dessas pessoas era literalmente matar Jesus. E por que eles procuravam matar Jesus? Em especial aqui, até aqui, o motivo que aparece é de Jesus ter curado uma pessoa enferma, no capítulo 5, versículo 16 de João. Jesus curou esse enfermo e provavelmente eles utilizaram o artifício do quebrar a lei, mas de fato a maior intenção deles aqui era mais pura, se é que pode chamar de pura, inveja. Em Jerusalém, nos períodos de festa, eles poderiam matar Jesus de várias formas. Poderia ser um homicídio a partir de uma revolta popular, poderia ser um homicídio a partir de uma defamação mentirosa, um falso testemunho. Eles poderiam comprar alguém no meio da multidão para esfaquear Jesus ou coisa do tipo. Então eles poderiam acusar Jesus, por exemplo, de ser um revolucionário. Então essas seriam as maneiras deles matarem Jesus nas festas. Nós estamos aqui na festa dos tabernáculos, né? Eles poderiam buscar várias formas de matar Jesus. E Jesus, sabendo disso, continua na Galiléia e não vai para a Judéia. Jesus não estava com medo da morte. Isso é muito bom falar isso, porque algumas pessoas usam esse texto para dizer que Jesus tinha medo da morte. Esse texto não revela o medo da morte, ele revela prudência. Jesus estava sendo prudente em continuar ali, porque a sua hora ainda não havia chegado. Bem, essa é basicamente a exposição do versículo, né? Agora eu vou aqui ler para vocês algumas aplicações que eu retiro desse versículo. Eu achei muito interessante, um versículo simples, né? A gente acaba lendo, ora, lê, e Deus acaba nos apresentando algumas coisas nesses textos que são bastante interessantes. Eu quero dividir com você. E a primeira aplicação que eu retiro aqui é muito simples, que a luz do Evangelho, ela é afastada daqueles que se esforçam para apagá-la. É impressionante como a palavra de Deus ela está sempre acessível aos que não são dele, com o coração aberto para recebê-lo. Tiago, inclusive, escreveu: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Logo, se eu não quero me achegar a Deus, Deus se achegará a mim? Né? Deus diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Então a luz do Evangelho ela não está obscura, escondida ou de difícil acesso às pessoas que querem buscá-la, que procuram buscá-la. Jesus só não foi para a Judéia porque as pessoas lá tinham mais intenções para ele, queriam matá-lo. Então ele não vai para a Judéia. Mas as pessoas lá fossem recebê-lo, será que ele se negaria aí? Não, ele não se negaria aí. Jesus não se negou aí em ambientes que até então não eram visitados, como por exemplo Samaria. Jesus foi a Samaria porque foi recebido. Jesus não rejeita uma boa hospitalidade. Então a luz do Evangelho ela é afastada daqueles que se esforçam para buscar apagá-la. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que em tempos de perigo, não é somente permitido
mas também é aconselhável que se afaste e fuja para a nossa própria segurança e preservação. E um texto interessante é Mateus 10, versículo 23 também. É interessante que existem pessoas que, ao contrário de fugir da aparência do mal, elas correm para abraçá-lo, né? Existe uma fé que é uma fé, inclusive, desnecessária, que é uma fé desprovida de razão. É aquela pessoa que sabe que o caminho é perigoso, sabe que o caminho é difícil. Eu moro no Rio de Janeiro, então sabe que no Rio de Janeiro tem algumas ruas que são complicadas, mas ele usa uma coragem que Deus não aprova e quer passar no meio do tiroteio. Então, é perigoso? O aconselhável é se afastar. O aconselhável é não estar junto. Siga o exemplo de Jesus. Lá na Judéia existia perigos, ele decidiu não ir, continuou na Galileia. Terceira ponto que eu acho interessante é o seguinte: se a providência de Deus é levar você para o isolamento, é Deus lhe guardando. E está aqui algo que precisamos pensar. Ninguém quer ficar no isolamento, ninguém quer ficar num lugar menos favorecido. A Galileia é um lugar menos favorecido. Ninguém quer ficar lá. Mas Deus pode estar guardando a sua vida nesse lugar que não é tão favorecido. Assim como a vida de Jesus estava sendo guardada. Jesus estava no lugar mais desprezado ali da Galileia. Inclusive, Galileia era conhecida de Galileia dos gentílicos, né? Era um lugar extremamente rejeitado pelos judeus. Jesus deveria estar no lugar mais honroso de Israel, sabia? Jesus deveria estar sentado na cadeira de Moisés, mas ele não está na cadeira de Moisés. Ele está lá na Galileia, nas regiões dos menos favorecidos. Enfim, mas era também Deus preservando a vida de Jesus. A quarta coisa que eu aprendo aqui, muito interessante também, é que trabalhar não tem a ver com localidade, mas tem a ver com vontade. Trabalhar não tem a ver com função, tem a ver com vontade. Perceba que Jesus, ele não ficou trancado no quarto. O versículo deixa claro isso, o versículo 1 do capítulo 7. Jesus não ficou trancado num quarto na Galileia. Jesus não ficou escondido num cômodo de uma casa. Não. Jesus não estava andando pela Judéia. Isso é fato. Mas ele estava andando pela Galileia. Ele poderia, já que eu não vou para a Judéia, então eu vou dar uma folgada. Não. Não tem a ver com localidade. Tem a ver com vontade. Você não deixa de falar de Deus porque você não está na igreja. Você fala de Deus em todos os lugares, porque não tem a ver com localidade. Tem a ver com vontade. Fazer a obra de Deus não tem a ver com localidade. Não é porque você está na posição que você gostaria de estar, ou fazendo aquilo que você gostaria de fazer, mas é porque no seu coração arde um desejo irrefreável de falar da palavra de Deus. Então é o que Jesus faz. Ele não está andando pela Judéia, mas ele está andando pela Galileia. Então você faça o mesmo. Talvez você gostaria de estar fazendo a obra de Deus em um outro lugar, ou de uma outra forma, e você não conseguiu chegar ainda ali. É Deus te preservando. Faça a obra de Deus aonde você está. O quinto ponto e último, que eu acho também interessantíssimo, é quando não pudermos fazer o que queremos, onde queremos, nós devemos fazer o que pudermos, onde pudermos. Ponto. Jesus não estava andando pela Judéia, mas não deixou de andar na Galileia. Bem, esses são os ensinos de um estudo de hoje que eu fiz na minha casa. Eu quero dividir com você. Que Deus abençoe sua vida e que, de alguma forma, essas poucas palavras possam fazer você compreender que Deus pode estar preservando a sua vida, ainda não levando para os lugares que um dia você vai chegar. Amém? Deus abençoe você, se inscreva no canal, fique conosco, propague esse canal, vamos crescer mais esse canal. São poucos recursos, eu gravo com meu celular, eu mesmo faço as coisas que tem que se fazer aqui, mas é tudo com muita boa vontade, tudo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe você, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.